Eu, se fosse para ser pago para atacar qualquer clube, eu já não estaria a viver naquela manga. Porque eu ia exigir uma condição, que nem imaginas. Primeiramente é que ser defensor de uma instituição coloca em risco a vida de qualquer, né, que dá o peito à bala. Eu não aceitaria o que ando a pé ser pago para atacar pessoas ou fomentar conflitos. Como é, mano? Porque os tais dirigentes do Williette, né, digo isso com muito respeito, eles andam de carro, não andam a pé. Então eu não aceitaria ser usado, né, na condição em que me encontro para atacar pessoas, uma vez em que eu tenho família, eu tenho responsabilidade. Porque eu, se cair a qualquer momento, eu morro, a história da minha família acaba, minha filha torna-se órfã. Com alguns adeptos do 1º de maio, ou sócios, a gente até interage bem. Okay. E fora das redes sociais, como assim, de forma presencial, interagimos na boa, porque são pessoas que esses alguns que eu estou aqui a dizer, são pessoas que têm um caráter consciente, que conseguem aceitar o momento dos outros, conseguem aplaudir o momento dos outros, que eles aceitam que o Williette é de Benguela. Então, independentemente dessa desavença, precisam se aceitar que o Williette é um clube maioritário atualmente da província de Benguela. O seu trabalho árduo tem estado a orgulhar a província de Benguela. O presidente do 1º de maio vai ao estádio de Ombaca, é livre de apoiar a equipa que quer, mas pela figura, por ser uma figura e ser o comandante que preside uma equipa, um clube de Benguela, e naquele momento era um clube de Benguela a disputar com o Petro de Luanda. Aquilo deixou de ser o Williette e Petro de Luanda, aquilo era Benguela Luanda. Ele tinha que encarar nesse sentido, aquela competição. Ele vai, fica ali na tribuna, numa das tribunas. Quando o Petro marca golo, todo mundo viu que esteve ao lado. O presidente do 1º de maio se levanta a festejar. Saudações de acordo à hora do dia. Hoje estamos aqui para mais um episódio do Sapele Benguela e temos aqui, pela segunda vez, o primeiro convidado a repetirmos a gravação nesse nosso projeto, Dr. Nilove, lyricista, o assassino lírico. Como é lyricista? Não, está tranquilo. Mais uma vez, Dr. Nilove, lyricista, que é a super estrela nesse grande programa Sapele Benguela, literário como Onjak, Antônio Jacinto e Pepetela. Boa. O culturista lyricista é aqui Antônio Chivela. Já sabem, né, que trago uma bagagem lírica que não tem capacidade que marmela. Hoje. Boa noite, Benguela, boa noite a todos internautas. Fiquem ligados porque vamos aquecer a cena. Hoje estará quente. Já sabem que o programa com lyricista não é qualquer programa. Lyricista, o homem está aqui nas redes sociais a gerar aqui muito comentário e que acaba por mexer, não tem como, mexer com a nossa cidade aqui de Benguela. Lyricista, hoje vamos falar um bocado sobre a tua inclinação para o desporto, embora que também temos novos projetos aqui a falar, da música, principalmente de Lema e Chapalama com DJ Lolo. Por acaso está aqui a criar sucesso e está todo mundo, pelo menos os bairros aqui, todo mundo conhece, nem precisamos mais apresentar os artistas ou os donos das músicas. Mas hoje vamos falar um bocado sobre futebol. Lyricista, nem preciso perguntar de que clube de Benguela você pertence, né? Eu não sou do Williette, eu sou o Williette. Falou e disse. Mas nós estamos aqui para ouvirmos um bocado mais. Certo. Temos visto aqui algumas publicações e comentários, mas vamos aqui aclarar um bocado o assunto, até porque muitas das vezes levantam-se
interpretações erradas. Mas és funcionário do Ilhete? Não. Não, né? Amante E se, só? e se algum dia me empregarem, vou agradecer, bué. Oh, Yeah. Eu sou apenas um adepto ferrenho do Ilhete. Deixa aqui fazer uma pequena nota introdutória, né? O Ilhete, nós sabemos que é um clube que atualmente representa a província de Benguela e o sul de Angola a nível do país e não só. É um clube que existe há 8 anos e dentro desse curto tempo fez alguma coisa muito grande, revolucionando o desporto nacional e elevando o nome da nossa província no sentido de ganhar mais respeito e admiração no concerne ao desporto com a sua visão estratégica e o seu marketing eficiente e, sobretudo, organização. Daí que nasce uma paixão em mim, Dr. Nilove, para o Ilhete. boas. Certo. Mas eu tenho visto, por acaso, as publicações tuas sobre o Ilhete. Há um atrito entre o Ilhete e o 1º de Maio daqui de Benguela. A que se deve vocês como adepto? O que é que se passa o atrito das duas forças do desporto aqui em Benguela? Bem, é uma rivalidade que eu encontrei, até não digo rivalidade, digo inimizade. Porque rivalidade desportiva é apenas dentro das 4 linhas. Quando sai fora das 4 linhas já não é rivalidade, é inimizade, é algo que não se pode encarar com muita normalidade. Na verdade eu encontrei essa inimizade, mas quando eu me aliei ao Ilhete como sócio, como adepto e sócio, assim, né, está correto, pude procurar saber dos dois lados o que é que houve de concreto. O que está a existir ali é o ego da parte do 1º de Maio, falo isso sem fanatismo. Eu levo comigo um caráter consciente e tenho princípios. Os meus princípios não me permitem esconder alguma verdade ou cair na mentira. É o ego. O 1º de Maio está a ser muito possuído pelo seu ego. Por ser um clube muito antigo, não quer aceitar que nasceu um outro clube na província de Benguela e que atualmente está a comandar Benguela. Alguns do 1º de Maio que já tivemos assim, convertemos uma relação boa. Eles dizem que o presidente Wilson Faria saiu do Maio e não poderia ter criado o Ilhete porque deixou o Maio desfigurado, cujo a finalidade era acabar com o Maio. Mas eu peguei e fiz um raciocínio lógico concernente a esse dizer, vi que não faz sentido, porque na vida nós na vida podemos pertencer a uma determinada organização, associação ou mesmo a um leque. Para quem tem uma visão aguçada, a tendência é mesmo crescer e depois criar o seu próprio projeto. Pois. É o que aconteceu. O presidente Wilson Faria, tal como nos mostra, uma pessoa grande de ideias e acreditou no seu projeto, acreditou que era possível criar um projeto e fazer crescer esse projeto e tal como aconteceu. O que eu percebo é o quê? É que após a saída do presidente Wilson Faria e outro pessoal do Ilhete que antes pertenceu ao Maio, é que o Maio não esperava que essas pessoas conseguissem materializar o seu projeto. Saíram daqui e não vão conseguir dar nenhum passo. E deram um passo maior daquilo que se esperava. Superou a expectativa. Superou a expectativa, obrigado. E isso alimentou o ego do 1º de Maio e também fez com que algum pessoal do 1º de Maio, porque não digo todos, se eu generalizar, que todos odeiam o Ilhete, eu estaria a ser falso ou mentiroso. Que dentro do Maio ainda tem pessoas que gostam do Ilhete e torcem para que o Ilhete vá sempre avante, porque eles, em vez de fanáticos, são desportistas, está a ver? Até porque também é uma das forças desportivas da província de Benguela. Certo, então, essas pessoas foram criando um ódio, uma inveja muito grande pelo Ilhete. Então, essa é a razão da inimizade. Mas aqui,
na tua página e nas publicações, muitas das vezes te acusam de que você que está a fomentar violência e que és pago pelo Ilhéti para atacar o 1º de maio. É verdade essa afirmação? Eu vou fomentar... És pago para isso? Respondendo às duas perguntas, né? Primeiro essa, se sou pago ou não sou pago. João Nelito, deixa aqui lhe dizer com toda sinceridade que eu, se fosse para ser pago para atacar qualquer clube, eu já não estaria a viver na Calomanga. Porque eu ia exigir uma condição, que nem imaginas. Primeiramente é que ser defensor de uma instituição coloca em risco a vida de qualquer, né, que dá o peito à bala. É assim que se diz, né? Eu não aceitaria o que ando a pé ser pago para atacar pessoas ou fomentar conflitos. Como é, mano? Porque os tais dirigentes do Ilhéti, né, digo isso com muito respeito, eles andam de carro, não andam a pé. Então, eu não aceitaria ser usado, né, na condição em que me encontro para atacar pessoas, uma vez em que eu tenho família, eu tenho responsabilidade. Porque eu, se cair a qualquer momento, eu morro, a história da minha família acaba, minha filha torna-se órfã, tá vendo? Então, daí que eu não aceitaria, não aceitaria ser pago para atacar clubes ou qualquer pessoa vivendo nessa condição em que eu vivo. Sou desempregado, dependo da música, dependo de alguns business que às vezes não dão certo, tá a perceber? E não obstante isso, a primeira coisa que eu exigi é que o Ilhéti me desse carro. Depois é que me desse casa. Porque diante de qualquer ataque, ainda que eu caia, deixei paredes para os meus filhos, está a ver? Então, é muito normal que as pessoas associem isso, porque o Ilhéti é uma equipa rica, é uma equipa organizada. O Ilhéti tem dinheiro, é um clube muito organizado. Então, fez a essa realidade, a essa condição do Ilhéti, é muito normal que algumas pessoas associem que talvez o Dr. Love seja pago para atacar qualquer pessoa, qualquer entidade ou clube. Isso é mentira. Eu uma vez perguntei isso a um internauta. Eu disse, vocês que têm defendido vossos clubes também são pagos para defenderem? Tá vendo? E ele ficou sem argumento, tá vendo? Porque do mesmo jeito que eles defendem por amor, eu também defendo por amor. Só que o que está em causa aqui é o quê? É a personalidade. Ok. Eu sou o Dr. Nilove, sou uma figura grande no musical benguelense, né? Digo aqui sem querer me vangloriar. Então, qualquer comentário meu, qualquer posicionamento meu, as pessoas não acham normal, porque eu não sou visto como uma pessoa normal. Mas vocês não têm desenvolvido, por exemplo, não tens um desenvolvimento de ódio contra o 1º de maio, é apenas disputa ou conversa desportiva, ou passa para além do... Para mim, comigo passa de conversa desportiva, com alguns adeptos do 1º de maio, ou sócios, a gente até interage bem. Okay. Fora das redes sociais, como assim, de forma presencial, interagimos na boa, porque são pessoas que esses alguns que eu estou aqui a dizer, são pessoas que têm um caráter consciente, que conseguem aceitar o momento dos outros, conseguem aplaudir o momento dos outros, que eles aceitam que o Ilhéti é de Benguela. Então, independentemente dessa desavença, precisam se aceitar que o Ilhéti é um clube maioritário atualmente da província de Benguela. O seu trabalho árduo tem estado a orgulhar a província de Benguela. Com esses eu me interajo na boa, porque esses mostram serem desportistas não fanáticos compulsivos, tá vendo? E agora, alguns não me gostam, para ser sincero, até fazem ameaças, só que eles estão a ameaçar demônio, que dentro de mim tem um Osama Bin Laden, tem um Stalin, tem um Mussolini, tá vendo? Então, tem Hitler. Porque é aquilo que se diz, todo santo tem um demônio, como todo demônio tem um lado santo. Então, atrás da minha santidade, se acordarem meus demônios, então também me transformo em demônio, porque eu dou aquilo que a pessoa pede. Mas há comentários de que vocês, por exemplo, aqui na taça,
que aconteceu aqui em Benguela na final da taça, né? Taça Sim. Angola. Sim. O 1º de maio, isso eu ouvi pela rádio, que a claque do Williette destratou o presidente do 1º de maio, mesmo quando foi lá prestar um apoio ao clube da mesma província. Olha, muito sinceramente falando, é algo que eu assisti com meus próprios olhos. Não foi o presidente do 1º de maio, recuso-me aqui de mencionar o nome, né? Não foi destratado, a ver, conforme ouviu-se na rádio, quando ele ligou para a rádio, num programa em que esteve Fabrício Penha, entre outros. E ele teve o tratamento que mereceu. Qual é o tratamento? Porque as pessoas devem receber aquilo que pedem. Como é que um presidente de um clube benguelense, numa disputa entre o Petro e o Williette Sport Clube de Benguela, eu convido toda a sociedade em geral para que façam comigo um raciocínio lógico, né? Os convido para um raciocínio lógico, para que não possamos entender e não possamos levar isso numa perspectiva de fanatismo ou sei lá. O presidente do 1º de maio vai ao estádio de Ombaca, é livre, é livre de apoiar a equipa que quer, mas pela figura, por ser uma figura e ser o comandante que preside uma equipa, um clube de Benguela, e naquele momento era um clube de Benguela disputar com o Petro de Luanda. Aquilo deixou de ser Williette e Petro de Luanda, aquilo era Benguela Luanda. Ele tinha que encarar nesse sentido, aquela competição. Ele vai, fica ali na tribuna, numa das tribunas. Quando o Petro marca golo, todo mundo viu que esteve ao lado. O presidente do 1º de maio se levanta a festejar. Não, ele não podia festejar a equipa. Não, o Pai Grande, por questão de tipo de respeito ética. E a ética. Não, ética. Por questão de ética deontológica, né? Aquilo é errado. É mesmo errado. É assim, você foi testemunha ocular? Sim. Viste sim. mesmo? Agora, alguns adeptos começam quando viram, tipo quando o Williette volta a marcar gol, marca gol de empate. Os adeptos olharam para onde o local onde esteve o presidente do 1º de maio e começaram a cantar: Tony Santos vai levar a mensagem. No Ombaca, está amarrado. Ele se sentiu mal com isso, foi. Mas ele alegou que foi chamado de bruxo, acusaram de nome, ele estava lá com a esposa, até água, garrafas d'água jogaram para ele. Olha, a claque. Sinceramente falando, eu não vi arremessarem garrafas para ele, porque no Williette, os adeptos mais educados são do Williette, para ser sincero, comparando os adeptos do Williette do Maio. Sabe por que eu digo isso? Por quê? Nenhum adepto do Williette vai assistir jogo no estádio municipal, aqui estádio municipal dos Navegantes. Se for lá, é agredido fisicamente, eles batem. Mas os adeptos do 1º de maio assistem jogo, entram no Ombaca livre, normalmente assistem jogo sem sofrer algum ataque. Então, isso reflete o nível de maturidade que tem o Williette. Aí está. Mas recentemente também foram acusados de proibir a claque de entrar, a claque do 1º de maio entrar no estádio Ombaca. Não, se tivessem sido proibidos, não estariam no jogo do Petro e o Williette. O que aconteceu é que no jogo do 1º de maio, a segunda volta, jogo do 1º de maio e o Williette, os adeptos do Maio vieram com aquela supremacia de que nós somos. Sem bilhete, queriam entrar. Queriam entrar. Que te dá acesso ao estádio é o bilhete. No jogo, me lembro bem que na primeira volta, na primeira volta entre o Williette e o 1º de maio no estádio municipal dos Navegantes, mano, a direção do Williette sofreu. Até eles venderam bilhetes, mano, aquilo foi um número muito reduzido. Foi um número muito reduzido. Só que pela competência, pela visão e pela organização que a direção do Williette tem, a direção do Williette comprou os bilhetes dias antes. Tá vendo? Okay. É diferente do que aconteceu aqui. A direção do Maio não comprou bilhetes para os seus adeptos dias antes.
Foi comprar no momento do jogo, tá vendo? Por isso que houve aquele empurra, não empurra, eles acharem que estavam a ser bloqueados, não estavam a ser bloqueados, você não pode criar desordem na casa do outro, tá vendo? Então Eu foi. quando for à tua casa, o que eu devo fazer é cumprir com a cultura da tua casa, as regras da tua casa. Então, aquela situação foi porque não compraram um bilhete e queriam ter E queriam ter acesso ao estádio. Mano, isso é sociopatia, isso é psicopatia. Tá vendo? Então, olha, está esclarecido. O Williette também, já ouvi pessoas a dizer que o Williette tem pago, até oferece prêmios de jogo para equipas que vêm aqui e ganham o 1º de maio, incentivando com que... Isso é mentira. É mentira, mas Yeah, já ouviste isso, né? Sim, eu já ouvi, mas isso é mentira. Eu falo isso com toda certeza, porque eu conheço o caráter das pessoas, ou da estrutura, bem dizer, da estrutura do Williette. São pessoas que têm consigo muita maturidade, têm consigo um espírito de empatia e conseguem separar as águas. E se essa rivalidade existe até hoje, ou essa inimizade existe até hoje, isso é porque o próprio 1º de maio que sustenta isso. Okay. Porque se acharem que devem sentar para prepararem com isso, tenho a certeza absoluta, conhecendo as virtudes da direção do Williette, começando pelo presidente Wilson Faria, que é uma pessoa muito madura, uma pessoa sábia, uma pessoa indulgente, uma pessoa que prima pela paz do que conflito. Então acredito que isso estará ultrapassado. Só que ninguém se atreve para uma conversação sem que haja a vontade de outra parte também, tá vendo? Então isso é mentira. O Williette não tem esse tempo de pagar clubes que é para ganhar o maio, porque o que mais se quer, o que mais se espera, é mais clubes. É que existam mais clubes aqui em Benguela, porque isso também diminui na despesa dos próprios clubes de Benguela. Poxa. Porque sair de Benguela para jogar fora é muita despesa. Okay. E o Williette não vai querer sair sempre para jogar fora, porque gasta-se muito dinheiro, irmão. Então, melhor é que tragam esse desenvolvimento esportivo dentro de Benguela. Sim. Então, não há interesse na qualidade de adepto, essa vontade do Williette ofuscar a imagem. Não, o que mais queremos é que os clubes... o que mais queremos é que haja mais clubes em Benguela, para que o futebol nacional fique equilibrado. Afinal, houve o pagamento de viatura ou não? Na final? Para o árbitro. Para o árbitro? Não houve nenhum pagamento de viatura. O pagamento de viatura Vimos aí uma página da rede social a publicar que houve o pagamento de uma viatura. Aquele é o senhor Joana Clementina. Joana Clementina é um perfil falso, é um homem nas vestes de mulher que tem estado algumas vezes, né, falo com muito respeito mesmo e admiração. Muitas vezes tem tido uma intervenção positiva, né, sobretudo naquilo que tem sido fatores que degradam a sociedade ou que maximizam certas causas sociais de modo a deixar a população sofrer. Tem sido muito sábio o senhor Joana Clementina. Mas concernente ao Williette e o ataque a outras figuras, quer seja política ou sei lá, ele não tem sido honesto, porque manipula informações com o intuito de destruir a personalidade da pessoa, de uma instituição, que é errado. Pensa aqui comigo. O Williette foi segundo classificado consecutivo do Girabola. O Williette vai representar Benguela e Angola pela segunda vez também consecutiva nas taças africanas, nas competições africanas. O Williette é campeão da Taça de Angola, que não é uma taça qualquer, né, da edição 2025-2026. Vista a Joana Clementina parabenizar, aí você consegue perceber que existe um ódio, existem pessoas a dar informações no Joana Clementina, né, de modo a descredibilizar o Williette, de modo a querer
restringir a estrutura do Ilhete, está a perceber? Porque se não houvesse nada ali, nenhum ressentimento, se não houvesse nenhum sentimento de ódio ou de inveja, Joana Clementina, do mesmo jeito que tem vindo a criar assuntos infundados ou informações infundadas para manchar o Ilhete, viria a parabenizar o Ilhete. Quer dizer que mesmo na vitória do Ilhete, ainda veio com a informação de oferta de viatura, que isso não aconteceu. Será que era para ofuscar o eco do sucesso ou da vitória da Taça de Angola? É isso, era para ofuscar isso, o eco da Taça de Angola, porque aquilo incomodou muita gente. Há muita gente que até está com dor de cabeça. Mas são daqui de Benguela? Sim, de Benguela. Muita gente com dor de cabeça que a qualquer momento vão ligar para o INEMA porque vão vir buscar mais alguém que vai cair por causa de AVC, hemorrágico, sei lá, tá vendo? Bom, Então essas pessoas, tem muita gente a torcer contra o há muita gente que não está feliz, sabe? Há muita gente que não está feliz com a extinção do Ilhete. A tua relação é bem antiga com Antônio Moisés. Vejo vocês a trocarem aí algumas conversas bonitas. É teu amigo pessoal, ok? Nada. São amigos pessoais? Antônio Moisés, eu falo aqui sem ironia, Antônio Moisés é um cota meu, é um cota que eu respeito bastante, porque não obstante os defeitos dele, ele também tem suas qualidades. Porque se formos a julgar as pessoas só pelos seus defeitos, então eu estaria aqui a dizer que as pessoas tinham que ser perfeitas, está a ver? Porque até mesmo eu quero que as pessoas me aceitem com as qualidades e defeitos. Então o que eu espero de mim, também espero dos outros. É isso. Então, Antônio Moisés é um cota que eu amo com as suas qualidades e defeitos. Mas esse amor que eu tenho pelas suas qualidades, que eu tenho por ele, me leva muitas das vezes a repreendê-lo, a fazer contra-ataque, de modo a despertar o subconsciente dele, porque disse que os verdadeiros amigos não podem ser espelho dos nossos erros, tá vendo? Os verdadeiros amigos são aqueles que nos jogam verdades na cara, por mais que doam, tá vendo? Por mais que essas verdades doam. É o que tem acontecido entre eu e Antônio Moisés. Mas tem havido mais interpretações da parte de outras pessoas que acham que eu tenho sido muito radical para com ele. Às vezes é necessário, tá vendo? A porrada que educa melhor que certos carinhos. Então é o que tem acontecido. Antônio Moisés às vezes não se controla, ele tem sido muito egocentrista, tá vendo? E esse egocentrismo tem lhe levado a pisar as pessoas, mesmo quando não deve pisar. Tem lhe levado às vezes a não ter cautela, né? Quando faz os seus posts. Antônio Moisés, quando ele vem atacar muito tempo o presidente Wilson Faria, muito antes de eu ter algum vínculo com o Ilhete. Quando eu digo vínculo, é no sentido de adepto, né? Isso é um vínculo. Sim. Que eu sou adepto, sou sócio. Então, eu conversava sempre com ele, como é Xará? Somos Xará, ele é Antônio, eu sou Antônio. E Xará, como é Xará? Não fica bem toda hora atacar o presidente Wilson Faria, sendo ele uma pessoa muito boa, e em função dos seus feitos, que tem estado a catapultar nossa província, e tem estado a dar um contributo que tem criado um impacto positivo no que concerne a diversos setores, né? Desde a educação, desporto, economia e muito mais. Não fica bem. E para com isso. Eu fui conversando primeiro com ele no off. Eu via que era assim. Eu via que o Cota estava teimoso. Eu via que esse Cota está teimoso. Não me respeita como puto dele, não me respeita como xará dele. Então, não me respeita como amigo dele. Então, se no off não quer, tipo, estou lhe chamando a atenção no off, não quer parar, não quer respeitar, está sempre a disparar contra o presidente Wilson Faria, está sempre a manchar a imagem do Ilhete. E o Ilhete é um clube que atualmente representa a minha província, e eu como músico, um dos músicos representantes da província de Benguela, me sinto lisonjeado com isso. Então esse cota indiretamente também está a me destruir, porque
sejamos aqui, né? Sejamos aqui, como é que eu diria, mais conscientes, né? Desculpa usar esse termo. O que o Williet está a fazer não representa só os seus atletas, tipo, não deve orgulhar só apenas os seus atletas, os seus funcionários, a sua direção, entre, sei lá, tá vendo? Mas sim nós como munícipes. Ok. Porque isso está a engrandecer muito a nossa província. Hoje, Benguela voltou a ser muito respeitada e admirada a nível da Angola por causa do Williet, né, desportivamente falando, né? O Williet trouxe uma dinâmica, o Williet trouxe uma revolução esplendida dentro daquilo que é desporto, dentro daquilo que é desporto nacional. Sim, sim. Não só no futebol, como no basquete, no judo também. Isso faz com que o nome de Benguela soe do bom tom, tá vendo? Então, qualquer pessoa que esteja a se levantar contra o Williet está a se levantar contra a Benguela. Quem se levanta contra o presidente e empresário Wilson Faria está a se levantar contra o crescimento e desenvolvimento da província e do país. Porque imagine que Antônio Moisés atacar o presidente Wilson Faria está a apagar a panela de muita gente. Aliás, está a apagar o fogão de muita gente. Está vendo? Deixará a panela de muita gente vazia. Sabe por quê? O presidente Wilson Faria é alguém que se ingrou na vida, teve essa oportunidade, atingiu o topo mais alto da sua vida, está num nível alto da vida, tornou-se num dos maiores empresários do país. Mas isso não lhe tornou uma pessoa ignorante, né? Ou arrogante. Ou arrogante, obrigado. Não lhe tornou uma pessoa arrogante. É uma pessoa muito, tipo uma pessoa com mansidade ou mansidão, né? Mansidão, uma pessoa com um espírito como é que eu diria? Um espírito patriótico. Patriótico, de um espírito de altruísmo, tá vendo? E acima de tudo leva consigo muita humildade. E ele não é daquele que está a empregar apenas família, muito pelo contrário, está a empregar quase toda a gente, até pessoa que ele não conhece, ele está a empregar. Agora, você quer fazer cair alguém que empregou muita gente, hoje muitas famílias, muitos pais estão a formar seus filhos, estão a alimentar, estão a dar sustento aos seus filhos, porque o presidente Wilson Faria, o empresário Wilson Faria, deu uma oportunidade de emprego a essa pessoa. Você quer combater essa pessoa, você combatendo essa pessoa, você está a destruir muitas famílias, você quer dizer que você se contenta com a fome de muita gente, você se contenta com milhares de crianças ou de pessoas que cresçam fora do ensino escolar, tá vendo? É complicado. Então, você não pode combater uma pessoa assim. Então, eu não vou me levantar, vou te combater. Não interessa a vossa amizade. Não interessa a nossa amizade, mano. Toda pessoa e qualquer pessoa que se levantar contra o presidente Wilson Faria terá uma guerra declarada com o Dr. Nilove. Mas não tens medo de chamarem de bajulador ou que está a engraxar demais o presidente Wilson Faria para algo em troca? Sabe, as pessoas são livres de pensarem o que bem entenderem. As pessoas olham para uma determinada coisa e interpretam da sua maneira. Nós não temos o poder de mandar na consciência das pessoas. Sabes, não existe uma almofada mais suave do que uma consciência limpa. O importante é você estar consciente daquilo que estás a fazer. E às vezes você não pode estar estagnado ou estar a aquecer a cabeça por causa de julgamentos e críticas que você acha que são incoerentes, não condizem, perdão, com a verdade, tá vendo? Eu podem me chamar qualquer nome desde que eu estou bem consciente de que nada dos adjetivos atribuídos me qualificam, então, para mim isso... O termo bajulador não faz confusão? Não me faz confusão, porque eu estou bem consciente que eu não sou, tá vendo? Eu não sou bajulador, eu sou um homem consciente, frontal e bastante convicto nas minhas ideias. Eu, quando me levanto em defesa de alguém, porque há uma razão, eu obedeço mais à lei da razão do que a minha emoção. Mas essa defesa direta do presidente Wilson Faria, futuramente, o que é que esperarias se o presidente Wilson Faria tomasse conhecimento dessas palavras, dessa tua forma de defendê-lo?
o que esperarias, o que achas que efeito criaria para o presidente Wilson Faria? Já que estamos a falar que não és um bajulador do presidente. E antes de responder essa pergunta, deixa só que deixar bem claro. As pessoas têm problemas de conceito. Existe uma enorme diferença entre bajulação e enaltecer. Boa. Bajular é quando você embeleza uma mentira para agradar alguém. Isso é que é bajular. Tá vendo? Sim. Agora, errado ou não, queres defender. Queres defender, isso é que é bajular. O que eu tenho feito é enaltecer. Eu pego numa verdade ou numa realidade factual e falo, exalto repetidamente. Tá vendo? Isso é diferente. Eu estou a enaltecer, tipo, eu falei para alguns programas falar do teu podcast, tá vendo? Em função da eficiência que o teu podcast oferece. Não estou a bajular, porque quem constatar vai ver que o que o Dr. Novo está a falar e aquilo que o podcast oferece coaduna, é uma verdade. Então não tem nada de bajulação. Então, com isso eu quero dizer, tudo o que eu falo sobre o Ilhete, o que eu falo sobre as qualidades do presidente Wilson Faria, há uma coerência. Então, ali não existe uma bajulação. Existe enaltecer, reconhecer N vezes os feitos de um próximo. Agora, já respondendo a tua pergunta, caso o presidente Wilson Faria algum dia tome conhecimento das minhas defesas, o que eu espero dele é mais dedicação, é mais empenho da parte dele, que ele continue, que as minhas defesas lhe enriqueçam mais como é que eu diria, a visão dele, o conhecimento que ele tem, né? E que lhe torne cada vez mais num perito em tudo aquilo que ele faz. Eu não espero nada em troca, porque quando queres fazer alguma coisa, faça de coração. E se algum dia o presidente Wilson Faria achar que deve me dar alguma coisa como reconhecimento, que me dê apenas as suas mãos. E para mim será tudo. E se tiver que dar algum apoio financeiro ou material, que dê aos meus filhos, dê à minha esposa, que é uma grande mãe para mim, ou aos meus amigos. Pelo menos indiretamente, direto ou indiretamente, se beneficiarás desse apoio da parte dele. Então, que deixemos aqui bem claro que não estás à espera ou não estás à espera de algum benefício em torno dessa defesa a favor do presidente. Eu sou o Dr. Nilove, eu sou uma das maiores forças da internet. Tudo que eu posto tem um impacto mesmo grande. Tá vendo? Então, acredito que, se calhar na direção do Ilhete, uma outra pessoa, né, de certeza que usam rede social, tem tido, se calhar, tem se deparado com algumas teses minhas, e que informem ao presidente Wilson Faria. Isso pode lhe orgulhar, verá que, afinal de contas, há quem lhe ama pelo que ele é e pelo que ele faz. O jornalista, deixa que ser bem claro, aqui diante do teu programa, eu não temo as pessoas, não respeito as pessoas pelo que têm, mas sim pelo que são e pelo que fazem. Porque eu entendo, desde sempre, o meu berço me ensinou que a verdadeira felicidade reside nas práticas virtuosas, não nas coisas materiais, não nos bens materiais. Então, se o presidente Wilson Faria, sendo um grande empresário, sabemos que tem dinheiro, se ele não auxiliasse isso com as suas práticas virtuosas, ele não teria o meu respeito nem a minha admiração. Boas. O meu respeito e admiração e as minhas defesas pelo presidente Wilson Faria é pelo que ele é e pelo que ele faz, não pelo que ele tem. Boas. Ou seja, que fica aqui bem claro. Tens uma das tuas publicações no Facebook e te referes a ofertas filantrópicas. E nós vimos recentemente, 1º de maio, oferecer motorizadas aos 2 funcionários e vi que te referiste àquela oferta. O que achaste? O que estraga a direção do Maio é uma competição que eu chamo de competição tola, uma competição desnecessária. Na vida é preciso
Na vida, às vezes, nós precisamos sermos mais sensatos. Você não pode competir com quem você precisa aprender. Tá vendo? Sim, mas que competição estás a se referir? Eles não podiam ofertar? Primeiro, até eu falo aqui, né, que primeiro se pergunta, o Maio não tem um fundo assim financeiro que lhes leve a comprar carro e oferecer motorizadas? Porque se olharmos para o salário dos jogadores do Maio, acredito eu que o salário máximo, o salário mais alto, bem dizer, dos atletas do Maio, na época passada, não passava de 500 mil, até onde sei, olhando para a condição de certos atletas. Também não vai me dizer que todos os atletas do 1º de Maio não têm educação financeira ou econômica, né? Ou uma gestão econômica. Não vai me dizer isso. Ok. Yeah. Então, a condição de cada um denuncia, às vezes, o que recebe na empresa em que está. Está a perceber? Então, eu até aqui ainda digo que aquele dinheiro provavelmente, seja aquele carro e as motorizadas compradas, provavelmente foram compradas com dinheiro da rescisão do jogador Kaká. Acho que quando o Maio teve que rescindir, o Kaká decidiu rescindir o contrato com o Kaká. O Williet teve que pagar a rescisão. De 30 milhões? 30 milhões, que é o que se diz, né? Porque também não sei o valor exato, mas deve estar nesses valores. Então, acredito eu que, se não fosse por esses dinheiros, o 1º de Maio teria comprado carro antes. Essa viatura e as motorizadas teriam oferecido também antes. Não depois da rescisão de Kaká, tá vendo? Então, a lógica nos leva a entender, a perceber que a compra dessa viatura e as motorizadas é bem provável que seja com o dinheiro da rescisão. Então, deve agradecer o Williet. Okay. Se for isso, que agradeçam o Williet. Mas provavelmente eles pensaram que seja somente depois do final do campeonato. Eles têm espírito de competir, têm espírito de supremacia, que só eles são, só eles mandam, só eles podem. O que é que achas, se fosse para o espírito de competir, o que é que achas que efeito eles esperariam com essa publicação das ofertas que fizeram? Era para fazer o quê? Porque que eles... Para mostrar que também têm condição e conseguem de uma outra forma gratificar as lendas do 1º de Maio que lhes foram dadas às motorizadas. Era nesse sentido. Como um gesto de gratidão. O gesto é bom. E as pessoas esperavam de uma oportunidade de ter um dinheiro que tiveram e o gesto é plausível. O gesto é plausível. Só que foi no momento... Sim. Não foi num momento que se esperava. E por outra, foi no momento em que falava-se muito da conquista da Taça de Angola. Eu entendo que era uma forma também de abafar, né, os gritos de vitória da Taça de Angola. Okay. Que até o próprio 1º de Maio devia se alegrar com isso, porque a taça veio para Benguela. Isso de uma outra, direto ou indiretamente, também lhes dá mais credibilidade por ser um clube de Benguela. Ok, então sim. Na tua ótica era para ofuscar a imagem, sim, da conquista. Esperar outro momento, mano. Esperar outro momento. E que fique bem claro, não tenho ódio contra o 1º de Maio. Eu só reprovo o comportamento de muitos manos do 1º de Maio. É imperativo que mudem essa consciência. Yeah. Tiveste também algumas trocas de conversas e disseste que tem sobre o jornalismo que tem ocorrido, um jornalismo inclinado, né, tendencioso por parte de Volante Marcos, e que publicou na página dele. Achas que ele faz publicações a favor do Williet? Olha, falar do 1º de Maio? Falar desse Volante Marcos, ele promover, até porque já lhe promovi na minha página, estava muito no anonimato. O Volante Marcos é um palhaço das redes sociais. O Volante Marcos é um charlatão, é o gestor da página Talentos de Benguela, uma página que mais informa em verdades, é uma página que traz muita
muita matéria infundada. O próprio volante Marcos é alguém que devia aprender a se posicionar como jornalista comunitário. É ele que cria muitas das vezes, sustenta muitas das vezes polêmicas, ou essa rivalidade também, porque ele como página o que devia fazer é ser imparcial. Ele é do 1º de maio. Ele devia como página, mas só que nas vestes de gestor de uma página, né, desportiva, devia ser mais imparcial, trazendo o profissionalismo, porque a ética deontológica nos diz que a relação pessoal e interpessoal deve nos separar do trabalho, tá vendo? Okay. Então, ele, como portal desportivo, o que ele devia fazer é trazer matérias ou informações ou conteúdos, bem dizer, que levem o 1º de maio o Ilhéti a primarem pela paz. Porque, na verdade, é necessário que haja paz entre os dois clubes. Mas, para isso, o 1º de maio tem que baixar o ego, aceitar que o Ilhéti é grande. O Ilhéti nasceu, cresceu. Dizem que o Ilhéti também se inspirou no 1º de maio. Não se inspirou, mas sim, a direção do 1º de maio, a direção do Ilhéti, uma boa parte fez parte do 1º de maio, veio do maio. O presidente Wilson Faria foi do 1º de maio. O vice-presidente Vitorino Vicele foi do 1º de maio. O diretor do associativismo, o diretor Fernando Sapp, foi do 1º de maio. Então, o que o 1º de maio deve aceitar é que esses tiveram seus desideratos e decidiram criar seus projetos. E o projeto deu certo, o projeto andou, o projeto voou, está distante. Está a perceber? E o 1º de maio, ao invés de invejar ou conspirar esse sucesso, essa grandeza, devia se orgulhar, porque quando alguém saiu do teu meio, cresceu, está distante, isso mostra que você soube fazer uma boa base, tá vendo? Você foi uma boa escola. Agora, quando é tipo alguém que você sustentou, viveu na tua casa e se dá bem na vida, isso deve te orgulhar, deve te alegrar, tá vendo? Quer dizer que você tem boas mãos, o teu fogo, os mais velhos dizem fogo, né? O teu fogo é bom, tá vendo? Agora, quando é você a perseguir, como é? Você no mínimo é um feiticeiro, tá vendo? Tem mais um que diz que o Ilhéti inspirou-se no seu projeto, Horácio Mosquito, presidente do Recreativo. Ele diz que também o Ilhéti se inspirou no projeto do Recreativo da Cala. Esse Horácio Mosquito não liga muito, isso é feitos de produtos psicotópicos. Muitas das vezes, quando a pessoa consome muitas substâncias uma substância inapropriada, né? Ou quando uma determinada pessoa consome muito substâncias inapropriadas, isso pode danificar a psique de modo a criar uma demência. Então, posso dar o caso dele. É muito normal. Então, negativa essa informação. Ele é fã do Ilhéti. Sabe, ninguém é tão parvo a ponto de atirar tantas pedras numa árvore que não dá frutas. Uma árvore muito apedrejada é porque lá tem frutas. Então, quer dizer, há muitas equipas a se juntarem para conspirar contra o Ilhéti, né? Se há muitas equipas, isso não sei, só devo falar das equipas que têm mostrado o cara, né? Porque, por exemplo, eu não vejo o de Agosto a se levantar contra o Ilhéti. O próprio Petro, que atualmente é adversário número 1 do Ilhéti, né? Mostram que a rivalidade é apenas no âmbito desportivo, porque o presidente do Petro, aproveito e mandar um abraço ao Tomás Faria, mostra também ter um respeito grande pelo presidente Wilson Faria. O Cabo Scorpio, por exemplo, na pessoa do Bento Kangamba, tem um respeito, uma admiração grande pelo presidente Wilson Faria. Então, eu estaria a ser muito mentiroso a dizer que muitos clubes se juntam para combater o Ilhéti. Mas agora, claro, lógico estaria eu dizer que os clubes de Benguela, até os clubes que não disputam gira-bola, tirando o clube desportivo HCB da Baía Farta, né, que tem sido um aliado forte, um aliado grande do Ilhéti, a maior parte dos clubes é que vejo que têm criado conspirações contra o Ilhéti, não estão felizes com essa pujança do Ilhéti, certo? Agora, falando um bocado, virando um bocado para os jogadores, há assunto muito sobre o Didi Crack.
1º de maio publicou na sua página. Está de volta o craque da casa. E dias depois, fomos ver Didi Crack a assinar com o Williette. Estava nessa vida, há quem fala, há quem faz. Yeah. Didi Crack não assinou nada com o 1º de maio. 1º de maio que foi precipitado, mostrou ser amador, né, em publicar um atleta que não assinou nenhum contrato, não houve nenhuma conversação. Eles alegam que o Didi Crack, quando voltou, pediu para jogar no 1º de maio. Como é? O que é que prova que o Didi Crack pediu? Nada. Isso pode ser uma forma, quando eles lançaram aquele comunicado vergonhoso, pode ser que seja uma forma de querer justificar a sua falcatrua, o seu amadorismo, tá vendo? Didi Crack é filho de Benguela, não importa em que clube ele vai a Benguela, nós benguelenses devemos aplaudir. O Didi Crack, ainda que fosse no 1º de maio, na Académica do Lubito, eu como benguelense ia aplaudir. Se veio a Williette, e o próprio Williette é meu clube, então duplico os aplausos, ou triplico os aplausos. Está de parabéns, veio no melhor clube de Benguela, veio na segunda maior força do desporto angolano. Didi Crack, pela sua habilidade e sua educação e disciplina, merece estar num clube como o Williette. Falo isso sem desprimor a outros clubes. Tá vendo? Porque o Williette tem condições. Tem condições e é uma grande é um clube organizado em todos os aspectos. Tá vendo? Então não podemos trazer. O Williette cria e eleva o atleta. Até o Beni Getúlio. Beni Getúlio hoje está em Portugal, tá vendo? É fruto do desempenho, é fruto do trabalho do Williette. Tá. Mas tem havido transparência na compra e venda dos jogadores do Williette. Você como adepto, achas que há transparência por parte do Williette? Já que estamos a ter aqui questões sobre o Didi Crack, tivemos também questões sobre o Kaká. Sim, tem havido transparência. Tem. O Williette não faz nada no obscurantismo. O Williette é claro. A direção do Williette é composta por pessoas lúcidas, pessoas, pessoas maduras. O vice-presidente do Williette, Vitorino Vicele, aproveito para mandar um abraço ao vice-presidente Vitorino Vicele, que eu até atribuí-lhe o apelido de ideólogo ou pensólogo, né, pelas suas faculdades mentais. É uma pessoa com caráter, é uma pessoa que tem ideias organizadas, que dificilmente ele cometeria erros absurdos de contratar jogadores sem que haja transparência. Isso no Williette isso não existe. Mas houve aquela situação do Caporal também, que depois deu barulho aí do Williette. Olha, do Caporal eu não quero aqui falar porque é um caso que não domino. É mesmo a direção do Williette ou quem está ligado diretamente ao Williette. Digo diretamente no sentido de fazer parte da direção ou ser um funcionário que tem mais conhecimentos ou que tem conhecimento a respeito para dizer isso. Tiveram o reforço do novo plantel do Williette, Beto Bianchi como treinador, Gibelé, tantos outros nomes ligados ao Williette. O que é que achas dessa nova temporada? Olha, essa nova temporada só vai mostrar que o Williette está capacitado para levar o gira-bola e está de parabéns a direção do Williette, presidente Wilson Faria, está de parabéns o vice-presidente Vitorino Vicele, está de parabéns o secretário-geral Graciano Quintas, está de parabéns o diretor Fernando Sapi, o diretor Dilson Macuva, engenheiro Matos e todos aqueles que constituem a direção do Williette, porque acredito que eles tiveram, houve uma, como é que eu diria? Houve partilhas, né, de ideias, né, que é para que se busque esses grandes atletas que são grandes nomes no desporto angolano e têm nome a nível da África, sobretudo o Gibelé. Então, de parabéns pela conquista, considero-se uma grande conquista e acredito que a vinda do Gibelé vai multiplicar o número
de adeptos no núcleo da claque do Ilhete. Yeah. Ok. Yeah. Não é fácil trazer Gibelé, muitos clubes conseguiram trazer Gibelé, mas o Ilhete conseguiu trazer o Gibelé com competência, ambição e organização. Então, é uma contratação muito plausível. Achas que vai bater de frente com o poderoso Petro de Luanda para Girabola? Com essa nova temporada? Nesse caso serão dois poderosos. O Petro é poderoso, o Ilhete também é poderoso. Sim. Pese embora o Petro ter mais estrada, né? Porque hoje em dia a maior disputa do Girabola já não é Petro e Dagosto, é Petro e o Ilhete. Quer dizer, só para ver essa diferença, enquanto muitos clubes que perdem tempo a competir com o Ilhete ainda lutam para não baixar de divisão, o Ilhete luta, disputa para ser campeão, vê a diferença. Oxe. Então, com esse plantel que o Ilhete está a criar, ou criou, vai tornar o clube mais eficiente e de certeza que haverão resultados eficazes. Oxe. Yeah. Epá, nós vamos e desejamos força, né? Até porque nosso desporto está a desenvolver muito. Principalmente quando essa atenção do desporto vem aqui para a parte sul de Angola. Certo. E temos mesmo que agradecer o Ilhete por estar a trazer essa atenção também para o nosso lado. Até porque a diversidade e a diferença faz o mundo. O desporto estava muito desequilibrado, tudo estava virado para Luanda. Hoje em dia você vê a maior atenção do futebol é Benguela, mano. Falo isso sem querer aqui hiperbolizar. É Benguela. Boa. Quando se trata de jogo do Ilhete, você vê pessoas se deslocarem das 18 províncias para verem este jogo na banheira de Umbaca. A ver? Isso lá é verdade. Sim. Doutor Nilov, a conversa está boa. Tem algum assunto que queiras tocar um bocado e que eu não fiz parte do plantel de perguntas, do painel de perguntas, e querias tocar um bocado no assunto? Sei que temos muito para falar ainda sobre as músicas, sobre a questão do transbordo da água do Rio Cavaco, não conseguimos tocar isso, mas quero reservar esses minutos para aquilo que seja um assunto que gostarias de ter tocado aqui e eu não trouxe. Eu queria aqui indagar um bocadinho mais sobre o posicionamento de alguns jornalistas comunitários e outros portais, principalmente para Joana Clementina, Cota Zé Manel, Antônio Moisés. Sobretudo a Joana Clementina e Zé Manel são figuras da nossa comunicação social, né? Que eu nutro algum respeito, alguma admiração pelos seus trabalhos. E tem estado a despertar consciência, tem estado a passar uma visão também muito positiva para a nossa sociedade. Mas espero de vocês sensatez, espero de vocês mais maturidade quando se trata do Ilhete. Deixem de ser parciais. Olhem o Ilhete como um clube que representa com dignidade a nossa província, representa também o país. Olhem para o empresário presidente Wilson Faria como uma figura que tem estado cada vez mais a dar pujança naquilo que é o crescimento, o desenvolvimento desse país com a sua grande atuação em vários negócios, né? Posso assim dizer, né? Porque tudo, educação, saúde, própria economia, ele tem o Wilson Farias, é o dono do Ilhete Crédito, né? Que tem o Ilhete Crédito é uma agência, considera-se uma agência, né? Sim. Que é uma agência de crédito que tem estado também a contribuir de forma muito eficiente para aquilo que é a economia do país, tem estado a ajudar a sociedade, sobretudo aqueles que não têm tido possibilidade de começar a criar um negócio. Então, mais respeito, espero
imparcialidade da vossa parte, espero que deixem de ser perversos, deixem de ser nojentos no que tange à comunicação, que sejam aquelas grandes figuras que sempre nos orgulharam com matérias, com matérias que não estejam vestidas de alguma inveja ou ódio. Porque o Wilson Faria não é só o Wilson Faria também são vocês. O Wilson Faria sou eu, o Wilson Faria é todo aquele que clama para o desenvolvimento, e alguma mudança desse país. Então, se posicionem, mais profissionalismo da vossa parte. Boas. E quanto ao Cota António Moisés, não tenho nada contra você, Moxará. Sabes que és uma pessoa que eu gosto e respeito, mas é necessário que saibas que o respeito perde-se em função do nosso posicionamento. Quando insistes a se posicionar mal, você vai perdendo o respeito e a admiração daqueles que nutriam por você, tal conforme estás a perder o meu respeito e a minha admiração. Mas em função também dos teus bons feitos, ainda existe uma consideração. Então espero que te posiciones, espero que sejas firme e tira esse ressentimento que você tem do presidente Wilson Faria. Isso fará de você um grande homem, porque és uma pessoa também muito intelectual e isso não se pode negar. Então, só quero aqui deixar bem claro, não só o Cota António Moisés, todo aquele que se levantar contra o Williette, todo aquele que se levantar contra o presidente Wilson Faria, que fique bem claro, vai apanhar do Dr. Love. Eu sei dos podres de muita gente também ela. Boas. Obrigado por estarem aí do outro lado da câmera a acompanhar a entrevista até aqui ao fim. E em breve voltaremos para mais um episódio daqui da página Tussapel Benguela. E para nós, até já. Dr. Nilov, obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço muito.